100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o pastor cuidou. Porém, uma tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, ungiu suas feridas, tomou-a em seus braços. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Para a era de Filadélfia, o Espírito Santo diz: diante de ti pus uma porta aberta. Note bem, já na penúltima era da igreja, eu quero examinar essas palavras novamente. Esta vez, embora eu não vá dissociá-las das missões, vou lhes trazer um pensamento que se estende profundamente, ou se entende profundamente, para dentro da última era. Como já afirmei, esta era funde-se com a última era. Foi nesta era que Jesus disse: venho sem demora. Na penúltima era. Versículo 11, capítulo 3, versículo 11. E relativo à última era, ele ia executar a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Aos Romanos 9, 28, observe como este versículo de Apocalipse 3, 8 está redigido: porta aberta, pouca força, palavra, nome. Essa porta aberta tem a ver com todos os três. Agora, o que significa a porta? São João 10, 7, onde lemos: tornou, pois, a Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Isso é correto. Isso não é apenas uma expressão curiosa. Isso é realmente assim. Note em João 10, onde Jesus está dando esta parábola. Ele chama a si mesmo de pastor. Depois ele chama a si mesmo de porta. E é isso que o pastor é para as ovelhas. Ele é realmente a sua porta. Quando eu estive no Oriente, eu vi que de noite o pastor ajuntava todas as suas ovelhas. Ele as punha no aprisco. Então ele as contava. Quando estava seguro de que todas estavam dentro,
Ele se deitava na entrada do aprisco e se tornava literalmente a porta do aprisco. Ninguém podia sair ou entrar sem passar por ele. Ele era a porta. No dia seguinte, enquanto passeava de jipe com um amigo, eu observei que um pastor começava a conduzir seu rebanho para a cidade. Imediatamente, todo o tráfego parou para que as ovelhas pudessem passar. As cidades lá no Oriente não são como aqui. Nós mantemos todas as nossas mercadorias dentro, porém lá é como uma grande feira de agricultores, com todos os produtos sobre os calçamentos, para que os que passam vejam e comprem. Eu pensei, ó, que coisa, é aqui que vai começar o tumulto. Espere até que aquelas ovelhas vejam toda aquela comida ali fora. Porém, quando o pastor foi avante, aquelas ovelhas apenas o seguiram, exatamente em cada passo, vendo verduras de ambos os lados, folhas, verduras. Elas olhavam para todas aquelas mercadorias, mas nenhuma ovelha tocava em nada. Que coisa, hein? Que coisa. Oh, se eu apenas pudesse falar a língua deles, eu mesmo teria parado o tráfego e lhes pregado um sermão sobre o que eu acabara de ver. Quando você é ovelha que pertence ao grande pastor, você segue exatamente cada um de seus passos. Como aquelas ovelhas fizeram. Passando, atravessou a rua, o tráfego parou, teve que passar entre uma feira, com as mercadorias nas calçadas. Elas seguiram o pastor, passo a passo. Não tocavam em nada. Quando você é ovelha, que pertence ao grande pastor, você segue exatamente cada um de seus passos, como aquelas ovelhas fizeram. A ovelha não tem rumo próprio, não tem direção própria, não tem defesa própria. A ovelha depende em tudo do pastor para ser conduzida aos pastos verdejantes, para ser conduzida às águas tranquilas. Salmo 23. Você não será tentado a virar para o lado por causa de alguma grande flor de igreja ou para ouvir a voz de algum estranho. Porém, você ficará com o pastor. A Bíblia diz que as ovelhas conhecem a sua voz e o seguem. As ovelhas conhecem a voz do pastor e o seguem. Porém, a voz de um estranho somente fará com que fujam e corram após seu verdadeiro pastor. Louvado seja Deus. Conhecemos uma história
de dois pastores que brigavam por uma ovelha. Parece muito com o tempo de hoje, né? Dois pastores, as ovelhas misturaram, depois separaram, e dois pastores começaram a brigar por causa de uma ovelha. Essa ovelha é minha. O outro dizia, não, ela é minha. E ambos provando, ela é minha. E a situação foi parar no juiz, foi para a justiça, né? Foi parar diante do juiz. A questão ficou realmente complicada. Então aquele juiz sabiamente diz, não, vamos fazer o seguinte, vocês voltem aqui daqui 3 dias, deixa a ovelha aqui, daqui 3 dias vocês voltem. Aquele juiz sabia que a ovelha conhece a voz do pastor. Quando ela ouve uma voz estranha, ela corre para o verdadeiro pastor. Daí 3 dias voltaram, e aí o juiz diz, pode entrar o primeiro. A ovelha estava num cercadinho ali, separada. Aí aquele pastor chegou e o juiz diz, agora você chama sua ovelha pelo nome. Ela é sua ovelha, certamente ela tem um nome, de alguma forma ela se identifica. Você se identifica com ela. E ele chamou, inventou vários nomes ali, a ovelha ficou deitada apenas ruminando. Aquele saiu, entrou o outro. Quando o outro chegou, chamou a ovelhinha pelo nome e ela berrou. E levantou e veio, né? O juiz diz, aqui está o dono da ovelha, porque a ovelha ouve a voz do pastor. Ela é quem diz quem é seu pastor. A ovelha diz quem é seu pastor, ela conhece a voz de seu pastor. A Bíblia diz que as ovelhas conhecem a sua voz e o seguem. Porém, a voz de um estranho pode ser uma voz muito bonita, muito polida, muito sábia, e muito sábia, muitas palavras muito bem colocadas e sermões floridos. A ovelhinha apenas fica quieta. Porém, a voz de um estranho somente fará com que fujam e corram após o verdadeiro pastor. Louvado seja Deus. Irmãos, a pessoa pode ser simples como for, indouta como for, simples como for, ela identifica a voz do bom pastor. Alguma coisa em sua alma rejeita, repudia a voz do estranho. Por mais simples que a pessoa seja, ela não confunde. Pode ser analfabeta, mas a sua alma não é analfabeta. A sua alma não confunde. O profeta diz, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Quando você é ovelha que pertence ao grande pastor, você segue exatamente cada um de seus passos. Graças a Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por pertencermos a este rebanho, cujo pastor é o Senhor. Nós não confundimos a voz do Senhor com nenhuma outra. Por isso nós estamos descansados. Cremos na cura divina. O Senhor, como bom pastor, supre todas as nossas necessidades e cura todas as nossas enfermidades.
no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Quando eu olho os problemas que estão comigo, eu me sinto sem amparo e sem abrigo. Quando eu vejo os problemas aumentarem, em Jesus eu desejo me abrigar, pois tu és minha sombra, meu esconderijo, o meu mestre adorado. Sei que sempre estás comigo, pois tu és minha sombra, meu esconderijo, o meu mestre adorado. Sei que sempre estás comigo. Quantas vezes em meus olhos o pranto corre, em meu peito a tristeza vem me abalar, mas uma coisa me anima e me consola, que no céu nunca mais vou chorar, pois tu és minha sombra, meu esconderijo, o meu mestre adorado. Sei que sempre estás comigo, pois tu és minha sombra, meu esconderijo, o meu mestre adorado. Sei que sempre estás comigo, pois tu és minha sombra, meu esconderijo, o meu mestre adorado. Sei que sempre estás comigo.